a TV Franchising na ABF Franchising Expo. E nós vamos começar aqui o nosso debate sobre alimentação, segmento de franquias. Eu queria primeiro dar as boas-vindas aos meus convidados, o Alexandre Guerra, CEO do Girafas, o Ricardo Bomini, CEO do Bob's, e o João Augusto Pena, diretor de expansão do Habib's. Boa noite. Boa noite. Eu vou começar, para a gente aquecer aqui a nossa conversa, com uma pequena provocação. Os últimos dados da pesquisa de domicílios do IBGE mostram um crescimento acima do PIB do gasto do brasileiro médio comendo fora de casa. Do outro lado, a gente assiste um movimento que é um movimento de luta contra a obesidade, direcionamento para reeducação alimentar. Eu gostaria de saber como é que vocês, olhando do ponto de vista do consumidor, atendem a essas duas demandas, equilibrando essas duas coisas. Quer falar, Alexandre? Claro. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, muito bom estar aqui, boa noite. O Girafas, ele tem um produto bastante variado, né, no cardápio. Essa questão de saudabilidade na alimentação é uma questão que a gente se preocupa e a gente é reconhecido hoje pelos nossos consumidores como uma marca que entrega um produto balanceado. Recentemente, inclusive, no dia 6 de abril, a gente levantou uma bandeira dizendo que a gente se preocupa, né? O nome do dia foi Dia de Comer Bem, focado no público infantil, com a parceria do Instituto Ayrton Senna, dizendo que a gente se preocupa com a alimentação infantil e a gente tem, né, e a gente atende esse público através do nosso cardápio, com a proteína, o arroz, o feijão, a salada, né? Então a gente entende que o nosso cardápio já proporciona esse balanceamento para os nossos consumidores. Uhum. Como é que é no caso do Bob's, Ricardo? Eu acho que antes de falar do Bob's, né, Cláudio, eu queria primeiro agradecer o convite de estar aqui com vocês. É sempre uma oportunidade muito boa a gente ter esse fórum de discutir uma série de aspectos que nos afetam no nosso dia a dia enquanto empresa, enquanto empresário brasileiro, né? Você disse sobre a questão da alimentação fora do lar, que de fato vem crescendo muito e por vários motivos, né? E vem crescendo acima do PIB. Desde o fato da mulher ter se inserido ao longo dos últimos anos, talvez até década, né? No mercado de trabalho, isso está acontecendo cada vez mais, até o fato agora mais recente da lei das domésticas, que vai ter uma nova transformação sobre esse ponto de vista, né? E com isso também as redes de alimentação e também os supermercados passaram a criar ofertas variadas para esse público que passou a comer fora do lar. Então nós temos, no nosso caso, ofertas que vão desde o café da manhã, que é feito através de um balanceamento. Nós tivemos todo um estudo de nutrição para poder lançar essa oferta. Temos saladas, temos os nossos sanduíches que tem proteína, que tem salada, que tem molhos, ou seja, tudo aquilo que você consome no seu dia a dia, né? Por outro lado, nós também entendemos que não é só a questão da alimentação mal feita, e aí não estou falando da nossa rede ou da rede do Alexandre ou das demais redes, né? Mas de uma maneira geral, se você for ao supermercado e fizer opções erradas de consumo para você e ao mesmo tempo você não praticar atividade física, você vai se encontrar numa situação mais desafiadora em termos de obesidade. Então, nós fazemos a nossa parte enquanto balanceamento, estudamos junto aos nossos fornecedores todas as questões de tecnologia de alimentos que vêm para reduzir glúten, reduzir sódio, fomos pioneiros em gordura zero trans na fritura dos nossos alimentos, mas tem esse outro lado, que eu gostaria de colocar muito bem, que é você balancear o seu dia a dia, naquilo que você se alimenta, em todas as refeições, aliado à atividade física. Existe uma parte que é da educação alimentar da própria pessoa, né? Ela tem que ter isso por iniciativa, né? Tem que ter por iniciativa. Aquelas pessoas que não tiverem o mínimo de atividade física, elas mesmo se alimentando talvez um pouco melhor, elas poderão ao longo do tempo ter alguma dificuldade, seja na saúde, seja na obesidade. Então, nós temos dentro das nossas três redes uma preocupação muito grande com essa questão alimentar. Nas três redes nós temos a salada, que é o que o
quem cuida um pouco da sua saúde procura mais diretamente, como também lançamos no Habib's, que não existia essa parte de almoço, a linha de grelhados. Então nós temos uma linha de grelhados de carne bovina e frango, e também no Ragazzo. Além disso, a gente tem as tabelas nutricionais à disposição de todos os clientes, que podem adequar à sua dieta, fazer uma refeição voltada à sua melhor saúde. E, como o Ricardo mesmo falou, o que a gente está procurando também é dar uma orientação na parte, vamos dizer, esportiva, porque exatamente com a tabela nutricional você pode, dentro de uma atividade, de uma queima de calorias que você já está acostumado a controlar, você pode adequar a refeição ideal para aquele momento do dia. Há uma diferença, uma disparidade entre aquilo que a gente mostra e a forma que a gente é percebido. Vocês em algum momento ainda se julgam vistos como vilões da má alimentação? Quer falar, Ricardo? Posso falar. Bom, primeiro o nosso grupo, né, que não é só o Bob's é uma das nossas marcas, nós temos também o Pizza Hut, o KFC, temos o Yogi, que é uma rede de frozen iogurte, e temos o Dogs, né? Cada uma dessas marcas atua de maneira um pouco diferente nos seus cardápios, né? Todas elas têm uma preocupação da saudabilidade, do consumo correto. E essa preocupação ela existe justamente em informar o consumidor. Todas elas têm e seguem rigorosamente a lei no que tange, como o Pena estava falando, a exposição do cardápio nutricional com o valor calórico dos alimentos. Temos isso nos sites, temos isso em alguns casos, em alguns municípios, até nas embalagens. Então acho que há uma preocupação hoje de dar ao consumidor a informação daquilo que ele precisa para uma tomada de decisão do alimento que ele vai ter. Perfeito. Eu concordo e eu acho que sim, respondendo diretamente ao pergunta, que sim, hoje existe uma preocupação das entidades, da sociedade em cima, não da minha empresa, em cima do nosso segmento, em relação a esse tema, né? Mas a gente tem que levar como naturalidade. A gente tem uma responsabilidade, né? A gente está servindo um alimento para os consumidores. Então eu acho que sim, que existe uma preocupação da sociedade, das entidades de classe, do governo em relação à alimentação que as pessoas estão consumindo fora do lar, mas faz parte das nossas responsabilidades, como disse o Ricardo, de se preocupar com isso, né? Certo. Pena? Eu acho que existem algumas organizações que procuram mostrar as redes de fast food como você falou, um vilão da história. E a grande maioria, eu acho que aqui, nós três, podemos dizer que eu acho que todos nós temos centrais de produção onde o cuidado na produção desses alimentos são levados a extremos. Então, não tem essa conotação de um produto prejudicial à saúde. Muito pelo contrário. Todos nós, acho que pensamos muito bem no que estamos fazendo, cuidamos da origem da matéria-prima que nós usamos nas nossas centrais de produção, para sempre oferecer um produto da melhor qualidade, com a maior segurança alimentar para o nosso cliente. Deixa eu aproveitar um pouquinho o gancho dessa questão da estrutura ou do formato, do modelo, né? Porque eu queria aproveitar que tem modelos bem distintos aqui, né? Então, por exemplo, para alguns, o desenvolvimento de uma rede de fornecedores super capacitados, né, e muito engajados com a operação é extremamente importante. Por exemplo, como no caso, eu imagino de vocês dois, vocês me corrijam se eu estiver errado. Já no Habib's é muito mais verticalizado, né? Então, por que os dois modelos dão certo se eles são tão antagônicos, na verdade? Pena, fala para mim, por que o Habib's ele dá certo fazendo o contrário do que outras redes que dão certo, como o Bob's e o Girafa? Na verdade, é uma questão de conceito de cada empresa. Nós temos um presidente que verticaliza tudo e o nosso cuidado fica só na matéria-prima. Então, as nossas nutricionistas visitam todos os produtores de matérias-primas para certificar que aquele produto tem qualidade
para entrar dentro da nossa central de produção e se transformar num produto Habib's, Ragazzo ou Box Tea. Eu não sei, não vejo, no resultado final eu não vejo muita diferença. No nosso caso, como nós vendemos produtos com preço muito baixo, isso faz muita diferença. Porque até o queijo nós produzimos, então nós temos uma produção de itens básicos que tem um volume muito grande dentro da nossa central que são produzidos por nós mesmos, nós tiramos fora o atravessador. Então é uma questão mesmo de modelo de negócio. Gomeni, para vocês é um pouco diferente? Isso significa que vocês procuram uma faixa de mercado que compra um ticket mais alto do que o Habib's, por exemplo? Olha, eu vou te contar uma história. O Bob's é uma marca, né, de 61 anos aqui no Brasil. Né? É uma marca brasileira, foi fundada em 1952 e naquela época você não tinha as opções de fornecimento como se tem hoje. Né? Quer dizer, a indústria do food service era muito incipiente ainda naquele momento. Então, o fundador resolveu fabricar também os alimentos. E o Bob's já teve fábricas, inclusive grandes. Na época em que o Bob's pertenceu à Nestlé, por exemplo, tinha planta bastante grande que até naquele momento, como modelo de negócio, que o Pena bem citou, era um modelo que não funcionava, porque a fábrica era grande demais e aquilo acabava aumentando o custo para a loja, que é um pouco inverso à filosofia de negócio que o Habib's adota. Então nós não somos contra nem a favor, se trata de um modelo de negócio a ser seguido. No nosso caso, nós temos um verdadeiro rigor com relação ao processo de produção, processo de qualidade, auditoria nos nossos fornecedores, que vai desde a seleção do fornecedor, mais precisamente, vai desde a plantação até o garfo, até onde o consumidor manipula o alimento para fazer a ingestão. Quer dizer, vocês veem a produção de alimento desde o agronegócio, é isso mesmo? Nós vemos isso para garantir a qualidade que nós pregamos. Cada produto que nós temos tem uma formulação própria, que é a formulação Bob's. Então a gente, quando, por exemplo, desenvolve um fornecedor, nós desenvolvemos um fornecedor para produzir uma fórmula específica do nosso negócio, que faz parte da construção da nossa marca. E do outro lado ele tem que ser exclusivo ou não precisa ser exclusivo? Não, ele não precisa ser exclusivo e do outro lado também nós não precisamos ter apenas um fornecedor. Nós podemos ter 2, 3 fornecedores para produzir o mesmo insumo e não necessariamente para a rede inteira. Mas naquele insumo, naquela matéria-prima, daquela forma ele só produz para vocês? Só produz para nós, é uma forma desenvolvida pela nossa equipe de qualidade. Existe todo um contrato de confidencialidade em que os fornecedores são obrigados a seguir. E no caso de vocês, dos Girafas, como que funciona? No nosso caso é muito parecido, eu teria uma história muito próxima à sua para contar também. O Girafas passou por um momento, no início da década de 90, de centralizar a produção de alimentos. A gente produzia desde o pão, do hambúrguer, do sorvete. E a gente entendeu que a gente, no momento, na nossa experiência, a gente não conseguia entregar para o nosso cliente, que é o franqueado, um produto com a mesma qualidade e com o mesmo preço que os grandes fornecedores do Brasil conseguiam. E então a gente se preocupou em focar os nossos esforços na gestão do sistema de franquia, que a gente confia e a gente acredita, na gestão de marca da rede, na gestão de operação, de consultoria, e a cadeia de produção ela foi terceirizada. Hoje nós trabalhamos com os grandes e maiores fornecedores e, assim como o Gomeni colocou, a gente não terceiriza essa questão de desenvolvimento e qualidade, a gente participa. Então a gente desenvolve os produtos com os fornecedores, a gente desenvolve nossas fórmulas, a gente participa do desenvolvimento, da logística e da cadeia de distribuição, mas tudo com fornecedores terceirizados. Certo. Eu queria agora que vocês falassem um pouco de certo arrependimento, se é que ele existe. Tem alguma coisa que você colocou para fora da operação, Gomeni, e que você acha hoje que deveria estar dentro? Da mesma forma, para você a mesma pergunta, e para o Pena eu faria a pergunta ao contrário. Quer dizer, tem alguma coisa que vocês fazem que você acha que você não deveria estar fazendo faz tempo? Fala, Ricardo. Olha, o varejo é muito dinâmico, né? Então nós já tivemos vários formatos de negócio, né? Numa ocasião, eu me lembro de um projeto que nós iniciamos,
na área de café. E nós acreditávamos muito que nós tínhamos condições de ter uma submarca de café dentro do nosso negócio, né? Fizemos algumas experiências com isso, construímos algumas lojas com isso e depois nós percebemos que, na realidade, tinha outras redes de café que iriam acabar fazendo aquilo melhor do que a gente. Então nós, naquele momento, com a estrutura que nós tínhamos, nós decidimos dar um passo atrás, não ter mais aquele tipo de oferta e depois, anos depois, nós viemos a lançar novamente um programa de café da manhã, que é diferente daquela iniciativa que nós tivemos, isso há uma década atrás. E o programa de café da manhã, hoje, é um programa que funciona no mundo inteiro, com uma participação bastante razoável nas vendas das redes similares às nossas. Inclusive no Brasil? No Brasil, ainda está começando nas redes, você já tem esse efeito acontecendo, por exemplo, na cidade de São Paulo, você vai em qualquer padaria perto da sua casa e de manhã a padaria já está cheia com pessoas tomando café da manhã. Então o hábito de tomar café da manhã fora de casa já existe. O hábito de tomar café da manhã em redes como a nossa está ainda num período de maturação. Eu acho que no processo de decisão estratégica, toda escolha que você toma implica em algumas renúncias, né? Dentro dessa nossa linha, desse modelo de negócio que a gente estava falando na sua pergunta anterior, eu acho que não, acho que a gente seguiu um caminho muito acertado, né? Eu não diria que não teve nenhum setor, nada do que a gente terceirizou que a gente queria introduzir novamente, trabalhar novamente, né? Eu não sei te dizer de um arrependimento. Existem alguns produtos que você fazia e você precisa deixar de fazer. A gente tinha, na época, bem no início em Brasília, o Bananildo, por exemplo, que era um crepe de banana, queijo, que era maravilhoso. E em Brasília tem um recall incrível esse produto. Sempre os clientes, alguns clientes, é claro, não são muitos, lembram e pedem para a gente introduzir esse crepe no cardápio de novo. Seria ótimo, né, atender esses clientes, mas dentro dos nossos processos fabris, da nossa composição de categorias em relação ao que a gente vende, não cabe mais, né? Então são decisões difíceis que impactam em renúncias, mas acho que a gente não tem a sensação de arrependimento. Dentro dessa sua inversão, eu não vejo nenhum produto, nada que a gente continue fazendo que não deveria estar mais fazendo, porque o processo é muito dinâmico. A gente tem mapas de vendas de todos os produtos por valor, por unidade, por quantidade, por mês, por ano. Então, esses mapas, eles nos mostram muito rapidamente quando um produto já está sendo considerado deslocado aí do mapa de vendas. Então, essas mudanças são feitas muito rapidamente. Então, eu não me lembro de nenhuma coisa que a gente esteja fazendo que a gente possa mudar. Deixa eu entrar na área que é de entraves ao crescimento do segmento, né, de alimentação no modelo de franquias. A gente tem uma inflação que começa a mostrar que ela é muito mais persistente do que se acreditava, né? E um aumento de juros, até por consequência disso, que começa a remunerar mais o capital do que há muito pouco tempo atrás. O negócio de franquia se expande por meio da poupança de um eventual investidor. Em que ponto esse aumento de juros começa a remunerar os ativos de uma forma que a pessoa se inibe de investir numa operação como a de vocês? Primeiro, isso já está acontecendo? E segundo, vocês vislumbram isso? Eu acho que não. Eu acho que isso não é um fator que me preocupa, né? Os juros de mercado ainda, dentro do conhecimento e da experiência dos investidores, ainda é muito baixo, né? Dentro do que a gente tinha como experiência, né? Então isso não é um fator inflacionária, isso, né, na verdade. Eu me preocupo mais com a inflação do que com esse aumento recente da taxa de juros.
Pomini. Bom, Cláudio, você falou sobre entraves, né? Eu adoraria desenvolver um pouco mais essa conversa, porque, de fato, a gente tem, dentro do nosso setor, alguns desafios, né? Que não são assim tão difíceis de serem resolvidos, alguns deles, outros são um pouco mais trabalhosos, né? Juros, e isso que nós estamos vendo assim, no passado muito recente, ele não tem nos afetado por uma razão muito simples. Primeiro que o setor de franquia no Brasil, ele está muito em alta nesse momento, então muita gente está enxergando isso como uma excelente oportunidade de negócio, de ir para o setor produtivo de fato, né? E segundo, que diferente do que nós tínhamos no cenário de 5, 10 anos atrás, hoje você tem crédito para o varejo e tem crédito para o franchising. O franchising é um crédito para o banco que é interessante, porque o franqueador ele já fez toda uma avaliação do seu candidato à franquia, daquele que vai casar com você, que vai ser o seu parceiro de negócio. Certo. Então esse franqueador também não tem interesse que aquele candidato tenha algum tipo de problema nessa área. Então os bancos começam a entender o seguinte, bom, ali já tem uma primeira triagem que para mim é muito importante. Então eu posso conceder crédito para esse setor, inclusive com taxas competitivas. Eu não estou dizendo aqui que as taxas são baixas, eu acho que ainda tem campo, e nós vamos ver isso no Brasil, ainda de redução de taxas, de uma oferta maior de crédito, mas comparando com o que nós tínhamos há 5 anos atrás, eu acho que nós avançamos bem e precisamos fazer agora uma segunda onda de avanço para que a gente verdadeiramente tenha, na cultura dos nossos candidatos, dos nossos franqueados, realizarem os seus investimentos com crédito bancário. Bom, vamos falar primeiro de taxa de juros. Como eles falaram, e eu concordo, ainda não é um entrave, mas preocupa. Preocupa porque a gente não vê no horizonte nada que possa dizer, não, o caminho vai ser esse ou vai ser aquele. Está tudo meio esparramado por aí, você não tem certeza de nada. Agora, entrave mesmo, no nosso caso pelo menos, o que a gente vê para a nossa expansão, a expansão da rede Habib's, ela 90, vou te dar um número, 96% das nossas lojas são montadas em terrenos locados. O valor de locação hoje é um absurdo. O pessoal acha que o imóvel virou ouro e bota o shopping center, então pior ainda, porque ainda tem condomínio em valores estratosféricos, que fica muito complicado. Você, além do investimento do franqueado, que um pouco do juros está caindo lá na mão do pedreiro, do tijolo, do cimento, e faz com que a obra fique caríssima, e um pouco desse investimento dele está sendo... A conta começa a não fechar com essas variáveis altíssimas, então está difícil você encontrar imóveis para montar lojas do jeito que você tem montado normalmente e que tenham um retorno de investimento dentro do prazo que cada uma das nossas redes tem um prazo definido de retorno de investimento. No meu ver, essa é o maior entrave que a gente tem. Vocês concordam com isso? Quer dizer, o encontro do ponto ideal para o franqueado é ainda o grande entrave? Olha, eu acho que o ponto comercial é fundamental para o sucesso do negócio. Está aí um item que você não tem chance de correção, né? Se você escolher um ponto errado para o seu restaurante, você pode ter o melhor operador do mundo, você pode ter um produto maravilhoso, mas dificilmente você, no longo prazo, vai ter sucesso. Então, de fato, tem que ter muita atenção com o ponto comercial. Nesse momento, nós temos, como o Pena bem colocou, um certo apagão, né, imobiliário, do seu ponto de vista de que houve um inflacionamento muito alto nos pontos comerciais. E agora, nas renovações contratuais, a gente sente muito isso, né? Ainda está inflacionado. Ficou num patamar elevado e como a gente tem contratos que muitas vezes são feitos por 10 anos ou por 5 anos, você agora está nas renovações e acaba tendo uma negociação um pouco mais dura, né, no sentido de que a sua venda talvez não vá ter o aumento exponencial tão forte como aquele locador imagina que o ponto dele teve, tá certo? Mas eu gostaria de caminhar também para outras discussões com relação à entrave, né, como foi colocado. Um deles é o de mão de obra. Nós temos hoje um apagão de mão de obra ótimo para o país. A gente está tendo o menor desemprego na história do país, talvez, com 5,4%. Eu, como brasileiro, me sinto muito bem com essa realidade. No nosso segmento, isso é um desafio de retenção, um desafio em que as taxas de turnover, talvez eles possam
confirmar depois, nunca teve tão elevada. Diminuiu um pouquinho, agora recentemente diminuiu um pouco, tá? Mas ela está num patamar acima do que teve na média histórica. E um outro assunto, eu não quero dominar aqui por muito tempo, mas que a gente pode desenvolver, são as questões tributárias. E basicamente eu jogo no ar para a gente poder discutir duas questões. Uma, a desoneração do setor, no qual nós estamos defendendo arduamente junto ao governo federal e a todas as nossas conexões de entidades que a gente participa, a desoneração para 1% na folha de pagamento. Eu acho que isso daí vai beneficiar muito o varejo e o setor. Vocês estão pleiteando uma desoneração sobre o trabalho, na folha de pagamento, do INSS, na taxa de 1% sobre a venda. Entendi. Esse é o item 1. E o item 2, que aí dá uma discussão um pouco mais ampla, é a substituição tributária, que acabou sendo um arcabouço de leis e normas que hoje ninguém consegue entender muito bem. Nem os nossos contadores conseguem entender. Isso modifica de estado para estado. Então, para nós que temos redes nacionais, isso tem ocupado muito tempo. Tempo que nós podíamos estar dedicando em produtividade para o país. Quer dizer, hoje nós temos que ter uma estrutura imensa para cuidar de questões tributárias. Não estou dizendo que a substituição tributária não é importante para o país. Até acho que no longo prazo será. Mas a forma como isso foi colocado, sem uma discussão um pouco mais ampla com o setor, acaba afetando muito, porque fica sendo uma coisa um pouco mais unilateral, sem a chance da gente colocar o nosso ponto de vista. Eu queria então pegar um dos pontos de cada vez para a gente ir desenvolvendo. Talvez, Alexandre, você pudesse me falar sobre a questão da mão de obra, da escassez de mão de obra, né? Eu até imagino que deve haver algum esforço de vocês no sentido de qualificar a mão de obra, mas quando ela não existe na quantidade também, independentemente do treinamento ou não, a retenção ela é muito mais difícil. Então, como é que vocês fazem o equilíbrio entre o investimento que deve ser feito na mão de obra e o risco de não retenção dessa mão de obra? Ou seja, você gastar com uma pessoa que depois vai te abandonar e vai para o seu concorrente. Antes de eu responder diretamente a sua pergunta, só ainda sobre esse assunto, pegando um gancho aqui do Bumeni, realmente, eu vejo isso como um fator muito positivo para o Brasil, essa redução do desemprego, né? A gente está numa situação de quase pleno emprego, então eu acho que eu espero que isso não mude, né? E que isso continue. Óbvio que isso gera oportunidades, mais do que, desafios para a gente, né? E essa questão que foi colocada, que a gente briga junto em relação à desoneração da folha de pagamento, é uma coisa que é muito importante, né, para o segmento. Você tem uma realidade hoje de desemprego diferente de 20 anos atrás, de 10 anos, de 5 anos atrás. A gente precisa ter leis trabalhistas diferentes do que as leis que a gente tem há 100 anos atrás, né? Então, eu acho que a gente tem benefícios e é importante que a gente evolua em relação a baixa do nível de desemprego, mas a gente precisa mudar as nossas relações trabalhistas, né? Então é uma luta nossa, né, como associação, como segmento de ser incluído nessa desoneração da folha de pagamento. Respondendo agora diretamente a sua pergunta, eu acho que é um desafio nosso e a gente tem por obrigação e por necessidade até treinar e qualificar as pessoas, né? Até a gente tem isso, a gente precisa fazer isso, né? Eu acho que essa questão do turnover é algo que a gente tem que conviver, mas fica difícil a gente deixar de treinar pensando num turnover alto, né? A gente precisa treinar mais, né? Porque treinando mais, reconhecendo mais, valorizando mais as pessoas, dando potencial para que elas cresçam, a gente reduz o turnover. Então, eu acho que eu não consigo te dizer um equilíbrio aqui entre investir desse lado e em razão desse outro problema, né? Isso é uma realidade, a gente tem que continuar investindo em treinamento e capacitação. E eu acho que isso vai ser um dos motivos para a gente vencer esse nosso desafio em relação ao turnover. É que a questão do custo da mão de obra, ela não é só tributária, ela também diz respeito a treinamento, a turnover e tal. Eu queria só saber se existe um ponto certo, né? Onde é o ponto do equilíbrio? Quanto vale a pena você investir no treinamento sabendo que o turnover vai continuar alto, né? Quanto isso também não é um malefício
no sentido, uma das dores do pleno emprego, digamos assim. Agora, como é que você tem essa medida? Na hora de escolher uma figura, ele vai trabalhar em tal segmento no seu negócio. Como você sabe que aquela pessoa merece receber o treinamento e que ela não vai te deixar na mão? Onde está a mágica? Bom, merecer, eu acho que você, quando já faz o recrutamento e a seleção dos seus funcionários, você já elimina aqueles que não merecem. Então, merecer, todos merecem passar por um treinamento. E no nosso caso, nós temos uma universidade Habib's que ela dá não só o treinamento para essas pessoas que estão entrando na rede, como a reciclagem de todos os funcionários em todos os processos e procedimentos que nós temos. Agora, a garantia de que isso vai valer a pena, mesmo tendo os planos de incentivo que nós temos dentro da rede, eu acredito que nunca você vai ter garantido 100% de retenção. Isso, o cara acha que pode ir para o vizinho que ofereceu um pouco a mais, ou ele quer voltar para a terrinha dele. Então, essas coisas de garantia, eu não vejo como conseguir. Mas aí como é que fica a solução dessa questão? Porque nós já estamos importando médicos, né? Vocês viram aí que nós estamos trazendo médicos, porque tem gente que não tem médico suficiente e não tem médico que queira trabalhar nos lugares que as pessoas precisam de médicos. Nós vamos importar a mão de obra para as redes de alimentação, não? Olha, você sabe que o nosso setor ele tem uma característica que é bastante interessante. Eu acho que todos nós aqui temos muito orgulho de sermos geradores do primeiro emprego. Então, são empregos em que nós, enquanto empregadores do setor de restaurante, ensinamos uma série de coisas para aquele primeiro emprego, tais como higiene, toda a parte de asepsia. Nós temos ambientes profissionalizados, onde eles têm capacidade para ter instrução, para ter treinamento, para conviver em equipe, né, que é uma coisa bastante importante, principalmente porque, na sua grande maioria, são jovens, né? Agora, a solução mágica, ela não é matemática, ou seja, na realidade, o que precisa ser feito, eu acho que todos nós temos as nossas ferramentas de retenção, temos as nossas ferramentas de melhorar o ambiente de trabalho dentro da loja, o clima organizacional dentro da loja. A nossa empresa, por exemplo, acredito que aqui os companheiros também tenham, nós temos uma universidade corporativa que treina os franqueados, que treina os gerentes e daí eles propagam todo esse treinamento para dentro dos restaurantes. Então, muito é feito nessa área no sentido de qualificar a mão de obra que nós temos, mas nós sabemos que nós temos um desafio que é um pouco diferente de algumas outras indústrias, que é lidar com o primeiro emprego, que chega a ser 85% da mão de obra que entra dentro do setor de restaurante. É tão alto assim para vocês também? São números do segmento, são números do segmento. Agora, eu queria voltar um pouquinho para a questão dos pontos, né? Existe uma coisa interessante, até o Pena citou um pouco o shopping center e tal, eu queria retomar um pouco isso, porque a gente ouve falar na expansão também do segmento de shopping centers e as franquias, e especialmente as franquias de alimentação, sempre estão muito presentes, né? A gente tem, nos próximos anos, 120 projetos de shopping centers em andamento. Isso não entra em conflito, mais ou menos, com aquilo que vocês falaram, no sentido de que não existem os pontos, ou vocês são muito seletivos em relação aos pontos e só querem pontos em lugares que efetivamente serão caros, porque tem maior fluxo, porque tem maior renda e porque tem uma população mais acostumada a consumir o produto de vocês. Onde que está como é que se desata esse nó? Os shoppings não vão suprir isso, o varejo não está crescendo, não está se interiorizando, as praças não estão evoluindo no interior também? Eu acredito que a gente tem um movimento de excesso de crescimento de demanda. O Brasil, eu sou muito otimista e ele vai seguir, independente das nossas oportunidades crescendo, porque a gente tem um crescimento natural da base de consumidores, né? Então existe um excesso, um crescimento de demanda que vai continuar existindo. Agora, a questão desse crescimento em relação às inaugurações de shopping,
eu acho que muitas vezes ele excede um pouco o próprio crescimento da demanda, né? E aí, em algumas regiões, isso é muito localizado, mas em algumas regiões você, por conta disso, começa a ver um excesso de oferta em relação ao crescimento da demanda, né? Você vê um crescimento da oferta, às vezes um pouquinho desbalanceado em relação ao crescimento da demanda. Eu acho que, não sei se vocês compartilham, mas a gente precisa selecionar mais, né? A gente entende que em alguns momentos esse crescimento em termos de inaugurações de shopping tem sido um pouco pouco planejado, né? E visam muito longo prazo, né? E isso faz com que os lojistas sofram muito no curto, né? Então o Girafas ele confia muito no mercado de shopping center. A maioria das nossas lojas estão no shopping center, isso não vai mudar, mas a gente busca selecionar um bom negócio, né? E a gente inevitavelmente a gente vai selecionar o nosso posicionamento em relação a esse monte de inauguração de shopping center que você está referindo. Vini, como é que ficam as praças que não são atendidas pelo Bob's? Como é que você escolhe para quais você vai, para quais não vai, aí incluídos os shopping centers? Eu acho que antes é importante colocar o seguinte, né? Quer dizer, você tem um mundo de shopping center que no Brasil vem se desenvolvendo muito ao longo dos últimos anos. Hoje são mais de 400 shoppings no país, vão ser inaugurados mais 120, como você bem colocou. Existe um outro mundo, que é o mundo de lojas de rua, é o mundo das cidades do interior, que os shopping centers ainda não chegaram. A nossa rede, como é uma rede que já tem 1.000 pontos de venda praticamente, nós conseguimos olhar uma dimensão um pouco maior de tudo isso que está acontecendo. E 40% da nossa rede está em shopping center hoje. Então, os shoppings são nossos parceiros, são muito importantes. Esses próximos 120 que vão inaugurar, nós pretendemos estar, se não em todos, mas na maioria desses que vão inaugurar. Mas também temos um vetor de crescimento muito forte na rua, em lojas de rua, em lojas de aeroporto, em lojas de supermercado, lojas de cidade do interior, onde você hoje tem uma sede por marcas, e aí não é só a minha marca, mas marcas de franchising, de moda e de outros segmentos, e que ainda representam uma oportunidade muito grande, um desafio de logística, naturalmente, um desafio de custo, porque você precisa ter gente para atender né, e dar a consultoria exata para toda essa rede que você acaba criando dentro do interior do país. E o nosso país é um país continental, então isso, como eu disse, é um desafio. É complexidade. É complexo, mas eu te diria que sobre shopping center, que eu acho que foi um pouco a origem da sua pergunta, os shoppings, eles também passaram por um processo de transformação, onde de mais ou menos 5, 8 anos para cá, a gente vê uma consolidação acontecendo nesse mercado. Algumas dessas empresas fizeram seu IPO, se tornaram empresas públicas de capital aberto, com uma sede por resultado talvez um pouco maior em função dos compromissos abertos com os investidores, né? Então é natural que haja uma pressão um pouco maior, não apenas no desenvolvimento dos próximos 120 shoppings, mas também na viabilidade, na rentabilidade dos shoppings existentes. E remédio para isso, Cláudio, não existe um único, tá certo? Quer dizer, as redes, como as nossas redes aqui, as demais redes do franchising, precisam se preparar para ter uma argumentação de negociação mais forte. Precisam desenvolver projetos que sejam mais eficientes também, que você, eventualmente, num determinado shopping, que está numa situação de custo um pouco mais elevado, você ser mais eficiente em área, por exemplo. Né? Discutir longamente uma parceria de longo prazo, dar apoio ao seu franqueado nos momentos de negociação ou nos momentos da relação da vida dele com o shopping center. Né? Então, eu acho que é um conjunto de coisas e, finalmente, nós estamos no varejo, nós precisamos vender mais. Então, a mensagem sempre que eu deixo para a minha equipe, que eu deixo sempre que eu falo sobre o tema de custo em qualquer natureza, é o seguinte: os custos vão sempre existir, a inflação ela pode aumentar, nós vamos ter pressão de vários lados e temos que fazer o nosso trabalho de casa para vender mais. E no caso do Habib's? Eu me preocupo com esses 120 novos shoppings programados para esse ano. Eu vou te dar um exemplo, por exemplo. Sorocaba tem 3 shoppings para inaugurar esse ano. Eu não acredito, analisando o processo desses 3 shoppings, eu não acredito que os 3 vão atingir o patamar
que a gente fique satisfeito com a colocação de uma loja lá dentro. Porque os custos praticamente não mudam muito, mas o resultado, a localização do shopping, o público que deve se dirigir àqueles 3 shoppings são totalmente diferentes e pelo menos um ali não vai ter vida curta. Essa é a grande preocupação que a gente tem com relação até aos outros, porque a gente está vendo aí projetos que a gente recebe muita oferta de shopping. O shopping é importante, como eles falaram. Shopping é muito importante na operação, mas eu não posso colocar um franqueado em risco num shopping que a gente está vendo que ou vai ter uma maturação muito longa ou, o que seria até pior, não vai atender, vai começar a ter lojas vazias, o shopping começar a decair. Você pega um exemplo, um shopping em Iguatemi de Alphaville, baita de uma marca, uma baita de um shopping maravilhoso, não está bem. Não está bem. E é um shopping que você não pode falar, que é um pessoal inexperiente, um pessoal que está entrando agora, não é. E desses 120 tem vários nesse tipo. Vários shoppings que são montados por grupos que não são do ramo. E vocês não vislumbram, em função não só dos shoppings, mas também dessas cidades que estão se abrindo e tal, uma diminuição da pressão sobre o preço dos aluguéis no médio prazo? Médio e longo prazo, talvez. Vai chegar. Mas aí que tá, tem uma outra questão também. O aluguel, ele tem essa composição desse custo, nós chamamos de custo de ocupação, é aluguel, condomínio e fundo. Em alguns shoppings hoje, o condomínio está mais alto do que o aluguel. Porque o aluguel, eles estão até fazendo, quando a gente faz propostas, contrapropostas, eles vão abaixando o aluguel, mas aí o condomínio é lá em cima. E você chega no custo de ocupação igual. E daí não muda nada. Nós falamos um pouco de mão de obra, falamos um pouco de entrave e expansão por causa dos pontos. Eu queria falar um pouco de tributação. Você falou num número claro, que foi o tal do 1%. Você pode explicar, Bonin, de onde vem esse 1% e o que representaria essa desoneração? Bom, primeiro eu te explico que nós estamos passando por um momento ímpar no país com a Lei Dilma, né, onde você agora, enquanto varejista, é obrigado a colocar no seu cupom fiscal os impostos da sua operação. Né? Isso. Então isso é um esclarecimento sem igual para a população, né? E você tem visto no noticiário... O consumidor merecia isso faz tempo, O consumidor merecia né? isso já há muito tempo, né? E muitas pessoas se surpreendem na hora que olham no cupom fiscal que a tributação daquele determinado produto é 35%, 36%. Quanto é na média no caso de vocês? Isso, é 35%, 40%? 35%, 36%. 35%, 36%. E aí tem vários tipos de impostos que estão aí dentro, tá? Indo à sua questão, que é a desoneração na folha de pagamento, hoje a folha de pagamento, ela representa, para quem está no regime de lucro real ou lucro presumido, 20% sobre a folha salarial, não é? O que nós estamos pleiteando é que a desoneração, como foi feito inclusive para o varejo inteiro, seja de 1% sobre a venda, que é onde realmente nós temos a conta de benefício e aí poderemos, no médio prazo, no longo prazo, repassar, seja para preço ou para o salário, essa pequena diferença que existe hoje. Quer dizer, nós fizemos um estudo, isso pode variar um pouquinho para as redes que estão aqui nesse debate, mas hoje isso representa em torno de 2% ou até um pouquinho mais. Então é por isso que a nossa defesa ela é em cima de 1% na desoneração, que é quando verdadeiramente nós teremos Deixa eu entender, 1% a menos é porque muda, né? No preço final? Não, na verdade muda, porque hoje ela é calculada sobre a folha, ela é 20% sobre a folha. Certo. Isso equivale a perto de 2% da venda bruta da loja. Agora sim. O que nós estamos pleiteando é 1% da venda bruta na desoneração, que é o mesmo indicador que foi atribuído a todo varejo. E nós somos varejo. Aham. E que é só essa desoneração trabalhista que vocês estão fazendo, ou trabalhando, ou existem outras desonerações que vocês estão lutando por elas? Existem outras, a própria substituição tributária ela vem sendo discutida, né, em que medida isso pode, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, o governo já entendeu, já publicou uma medida em que você tem um pequeno crédito dessa substituição. Isso já é um pequeno benefício também.
Vou te dar um outro lado. Tem alguns estados, como é São Paulo, por exemplo, Rio de Janeiro também, Distrito Federal, que você pode optar por um regime especial na tributação do ICMS, onde ao invés de você pagar pelo tradicional regime de débito e crédito, você paga sobre a venda. Certo. E os estados que fizeram isso, que negociaram com as entidades setoriais, dos quais nós participamos também, tiveram um entendimento que efetivamente, ao dar a opção do regime especial, ele não só teria inclusão, como arrecadaria mais. Em todos os estados onde isso foi feito, maior do que o decréscimo que tem na arrecadação. Porque aumenta o desenvolvimento. Todo mundo se estimula a fazer mais restaurante, né? Quem está na informalidade passa a não compensar, então vai todo mundo para dentro da formalidade, né? Então é uma situação onde todo mundo ganha, ou seja, o Estado passa a arrecadar mais e você passa a ter um desenvolvimento maior econômico naquela região onde isso foi feito. Em todos os lugares onde isso foi feito, os estados tiveram benefício e arrecadaram mais. Certo. Deixa eu terminar com uma questão que é mais uma curiosidade, inclusive é uma curiosidade que nasceu do caso do Habib's, na verdade, que eu não sei se a história é verdade ou não é verdade, mas que o Habib's estava preparando a internacionalização. E que aí veio o 11 de setembro e que como eram, e vocês iam para os Estados Unidos e como o nome Habib's naquele momento acho que não era muito adequado, né, para o mercado americano. Como é que vocês enxergam a questão da internacionalização da rede de vocês, especialmente em operações a partir do Brasil e focando muito na América Latina? Quais são os planos de expansão internacional das redes brasileiras? Bom, no nosso caso, nós temos essa ideia. Não é um plano. Não é um plano. Hã? Desistiram não, dos Estados Unidos ou não? Naquele momento, sim. Certo. Foi prudente. Nós íamos assinar os primeiros contratos para comprar o primeiro imóvel para a central de produção e o primeiro imóvel para a primeira loja. Naquela semana, quando aconteceu o evento, aí puxou o freio direto, não ia dar. Mas nós temos planos de, não só nos Estados Unidos, voltar a essa carga, estávamos capitalizados para fazer isso, como também para toda a América do Sul. Mas com a abertura dessas duas redes, o Ragazzo, que já está um pouquinho mais avançado, e o Box 30, que tem 2, 3 anos, nós abrimos um campo muito grande aqui dentro ainda do Brasil, que é um continente. Então, a ideia não é imediata, é a médio prazo. E vocês, Pomeni? Olha, nós temos, enquanto franchise, eu estive como presidente da Associação Brasileira até o ano passado e defendia muito a internacionalização do franchising como um todo, né? Até chegar num ponto onde hoje praticamente 80 empresas franqueadoras brasileiras exportam. Exportação de franquia é um negócio de longo prazo, é algo que você tem que ter no seu planejamento estratégico, você tem que ter estrutura para fazer isso, você tem que ter pulmão para poder fazer isso, porque de fato você vai ao longo do tempo atravessar por vários desafios, sejam cambiais, sejam de posicionamento da sua marca. No nosso grupo nós temos duas experiências, uma em Angola, que já tem 8, 9 anos, onde nós somos líderes de mercado em Angola. Pelo menos não tem a barreira da língua, né? Não tem a barreira da língua. Não tem outras barreiras também, para te contar a verdade, porque como Angola é um país que vivia uma guerra civil e tem uma situação fabril ainda muito incipiente, nós mandamos muitas coisas ainda do Brasil. Nós exportamos os produtos, não todos, mas parte dos produtos que são consumidos nas nossas lojas em Angola são enviadas do Brasil. Então isso também facilitou um pouco o processo, que para um restaurante você tem uma manipulação um pouco mais complexa do que para um segmento de vestuário ou de presentes, por exemplo. Claro. E temos uma experiência no Chile que já tem agora 4 anos, nós temos 8 pontos de venda lá, já temos franqueados naquela região. O grupo, que é o nosso master franqueado para o Chile, é um grupo, proporcionalmente falando, que o Chile é um país muito menor do que o Brasil, mas proporcionalmente falando é um grupo como o nosso, que tem algumas marcas, que tem uma certa quantidade de lojas no país inteiro, né? Então eles têm estrutura, eles são parceiros que de fato vão levar a nossa marca adiante. Por que nós não fomos com mais sede ao pote na questão da internacionalização? Primeiro porque não é simples,
cada mercado você tem que encontrar o parceiro certo, você tem que posicionar a sua marca, você tem que entender de legislação, entender de logística, entender de como funciona aquela economia. E segundo, e mais importante, é que nos últimos 5 anos nós temos um novo Brasil. Um Brasil que talvez nós, como o Alexandre falou, e eu também sou um grande otimista pelo país, pela minha empresa, mas nós não planejávamos tudo isso que nós chegamos nos últimos 5 anos em termos de desenvolvimento econômico. E esse desenvolvimento econômico, ele abriu um segundo país, que é o país do interior, que é para onde hoje estão indo as marcas, os shoppings, é para onde está indo boa parte do desenvolvimento, até porque não vai ser por muitos anos ainda que tudo isso será concentrado apenas no estado do Rio de Janeiro e São Paulo. E a estratégia no caso dos girafas é outras bandeiras na mesma praça ou vão ganhar praças internacionais? Nós temos 2 estratégias, né? Primeiro, a parte de internacionalização, a gente tem um projeto já em execução, que a gente trabalha nele há 5 anos, e a gente decidiu que a gente queria ter e viver a primeira experiência internacional. Então nós decidimos aprender. A gente tem uma estrutura organizacional nesse país, entender na legislação, com pesquisa, entender no consumidor, mas a gente entendia que nós teríamos que fazer essa decisão e por isso nós fomos para o mercado onde a gente entendeu que teria o maior potencial de crescimento e teria o maior potencial de aprendizagem para nós. Então a gente decidiu pelo mercado americano. Hoje a nossa experiência internacional e nos nossos planos eles são só no mercado americano. Nós estamos já com 5 restaurantes, 4 em Miami, 1 em Orlando, e está indo muito bem, excedendo as nossas expectativas, estamos bastante otimistas. A gente entende que o grande desafio no mercado americano é você gerar para o consumidor um conceito diferente, porque existem muitos concorrentes, mas a gente entende que a gente tem um conceito que é trabalhar com os steaks and burgers, que é algo que o americano está acostumado a comer, só que com o toque brasileiro, né? Então a gente entende que o nosso posicionamento lá é o Brazilian Steaks and Burgers. Então a gente vende o hambúrguer, o sanduíche e o grelhado para o americano do jeito que o brasileiro faz. Então a picanha nossa, por exemplo, e a gente chama de picanha, é um sucesso lá. É o que a gente mais vende no restaurante e tem um toque brasileiro, apesar de ser picanha, ser uma carne que o americano não tem dificuldade nenhuma para gostar. Tem outros valores, como o vinagrete, é um sucesso, né? O nosso feijão lá é um sucesso. E o ambiente de experiência e de loja, envolvendo alegria, envolvendo uma experiência positiva para o consumidor, isso a gente entende também que tem uma brasilidade implícita nisso, né? Então a gente está muito otimista e estamos aprendendo muito também e a gente está importando muitas ideias aqui no Brasil também, porque a gente entende também que o mercado brasileiro é um mercado que ainda está longe da gente ver uma limitação de crescimento. E temos trabalhado já há uns 3 anos na nossa segunda marca aqui no Brasil, que é o Tostex. A gente abriu recentemente a 2ª unidade no aeroporto de Guarulhos. É um conceito diferente do nosso, ele trata de lanches leves, que é o Tostex, com o café, com sucos, né? E a gente tem um atendimento e um potencial concentrado em momentos que a gente não tem no Girafas, que é no café da manhã, que é no meio da tarde, que é à noite. Então ele tem complementariedade com o nosso negócio, né? E apesar disso, ele mantém alguns valores que a gente entende que são valores nossos, alguns inclusive percebidos pelos clientes, que está na originalidade, na brasilidade. A gente vende isso também no Tostex, né? O Tostex é um produto super brasileiro, está no café da manhã da maioria da população. Então são esses 2, além do Brasil, né, os nossos planos de investimento. Para terminar, 1 minuto cada um, eu queria saber se vocês acham que o negócio de vocês e o segmento como um todo vai continuar crescendo do jeito que ele vem crescendo, bem acima do limite também do PIB, e por quanto tempo? Pena. Primeiramente, eu queria agradecer a você, Cláudio, a oportunidade de estar aqui expondo as nossas ideias.
E respondendo a sua pergunta, eu quero falar que nós temos absoluta certeza que ainda esse segmento não está saturado. Depende muito das nossas empresas, da nossa rede, para desenvolver ainda muito campo aqui dentro do país. E é questão de trabalhar mesmo, arregaçar a manga e trabalhar. Cláudio, quero agradecer pela oportunidade do debate, que é sempre importante para transmitir para o nosso telespectador o que a gente pensa sobre o negócio, o que a gente pensa sobre o Brasil, sobre o nosso setor. Eu não tenho a menor dúvida de que nós vamos seguir ainda por muitos anos crescendo acima do PIB. O mercado de alimentação, o mercado de restaurantes, onde nós atuamos diretamente, eu diria que está ainda começando. Se você vai para o interior do país, você tem ainda muita oportunidade de conceitos formatados, de conceitos onde você tem toda uma expectativa de consumo daquela determinada marca. Então eu acredito sim que nós ainda vamos muito longe. Eu também sou bastante otimista, como eu já falei. Como eu disse, o mercado de alimentação fora do ar é um mercado que ele se expande. Existem consumidores que ainda vão chegar e vão entrar nesse mercado. Eu não vejo um limite de crescimento, a gente vai continuar crescendo acima do PIB, né? Então o mercado brasileiro é um mercado que está em franca expansão. E eu chamo a atenção, a gente já falou aqui também, das cidades menores que vem crescendo, né? Eu fiz inclusive a minha tese de mestrado foi nesse assunto, né? Hoje a nossa rede de alimentação está concentrada em 150 cidades. No Brasil existem 5.500 cidades. É claro que são muitas cidades muito pequenas, mas existe um movimento crescente e contínuo dessas cidades de aumentar o PIB e isso faz com que o mercado cresça. Óbvio, né? A gente falou de entraves, né? A gente poderia estar indo muito mais rápido e muito mais longe se a gente conseguisse vencer alguns entraves que a gente conversa e a gente discute há alguns anos. Alexandre, Ricardo e Pena, eu quero agradecer por dois motivos. Primeiro, pela participação e segundo, por poder encerrar com um clima de otimismo dessa magnitude. Obrigado a vocês. Obrigado. Muito obrigado.